Pessoal, nesse vídeo eu vou continuar falando sobre a tradição oral, explicar como é que, um pouco mais, como é que essa questão do conhecimento é transmitido e a questão da crítica das formas também, como é que ela entra nisso. Eu estou me baseando aqui nesse livro aqui, do Jesus e as Testemunhas Oculares, do Richard Bauckham, tá? Que é um livro da editora Paulus, de 2011. E também estou me baseando aqui nesse livro aqui, ó, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, do Craig Blomberg, que é um livro da editora Vida Nova, de 2019. Que eles vão discutir essa questão da tradição oral, né? O que acontece? Existem dois estudos que eles citam, que é do Lorde, que estuda o folclore na Europa Oriental, e o Jean Vancina, que estuda o folclore na África. Então, eles estão preocupados como é que essa coisa da tradição oral é transmitida nessas comunidades primitivas, né? E eles chegam à conclusão que essas sociedades, essas comunidades, elas são capazes de transmitir histórias de uma geração para outra ao longo do tempo e memorizar histórias épicas de até 100 mil palavras. Quer dizer, muito embora eles não possam dizer a mesma coisa exatamente com as mesmas palavras, o estudo mostrou que o enredo, os personagens principais, os acontecimentos principais, esses mantinham-se inalterados, preservados. Então isso mostra a força da tradição oral, capaz de manter a essência da coisa. Perde o detalhe, mas a essência mantém. Então o James Dunn, né, ele vai observar que nós perdemos essa sensibilidade, né? A nossa sociedade é uma sociedade muito escrita, então a gente tende a ler, fazer uma leitura muito negativa da tradição oral, mas não era assim no passado, tá? No passado não tinha essa perspectiva. Então a gente precisa deixar de lado essa dependência literária em favor de uma tradição oral para entender aquelas sociedades, né? Esse conceito ele remete também ao conceito de memória coletiva do Rosbach, em sociologia, ideia de memória coletiva. Bom, o Bauckham, né, o Richard Bauckham, ele vai criticar esse modelo de tradição oral do James Dunn. Ele concorda até certo ponto, mas ele faz uma crítica bem pontual do James Dunn, que é o seguinte, que no modelo do James Dunn, ele destaca esse conteúdo coletivo, uma tradição coletiva, uma tradição oral. É que nem o folclore. Então você não tem nada, não tem nomes, né? As histórias, elas não têm referência. Elas são da comunidade, são coletivas, anônimas. Tá? E o Bauckham, ele vai destacar que no caso do cristianismo, a gente se encaixa melhor no modelo de história oral e não de tradição oral, porque esses testemunhos, eles estão presentes desde o começo. Então, o testemunho oral daqueles que presenciaram as vidas e os feitos e falas de Jesus, eles estão lá desde o começo identificados, né, os apóstolos. Então, ele pontua essa diferença entre esses dois modelos. Tá? Inclusive, tem um depoimento do Papias, né, lá no ano 90, que ele destaca que esse testemunho oral, ele é mais valioso, ele considera mais valioso do que o próprio testemunho escrito. Ele prefere um testemunho oral do que um testemunho escrito. Depoimento do Papias. Tá? Bom, Bauckham, ele destaca que os autores, eles fazem uso da história oral, né, do cristianismo. Mas eles se referem à tradição. Tá? Ele usa o termo em grego paradoses. Então ele mistura um pouco o conceito. Ele chama de tradição oral o que hoje a gente chamaria de história oral. Entende? E aí cria uma certa confusão terminológica com o termo de hoje. O Bauckham está chamando atenção para isso. Ele mostra que desde cedo, ainda sem ter os evangelhos escritos, já começavam a circular nas comunidades cristãs primitivas textos, pequenas anotações sobre frases, ditos de Jesus, logia de Jesus,
e isso circulava nas comunidades. Então, não é uma sociedade, uma comunidade totalmente oral. Tem ali um elemento de texto escrito. Paulo ele se refere em 2 Timóteo que ele tinha uma agenda de anotações, em que ele anotava as viagens dele. Então, esse elemento escrito, ele vai estar presente ali desde o começo, ainda que o evangelho vai surgir depois, lá pelos anos 70, tá? Mas tem esse elemento escrito aí no meio da tradição oral, que não dá para ignorar. Então, o James Dunn, no modelo dele, ele vai criticar essa ideia do Rudolf Bultmann, né? Que você teria um texto original, um texto escrito original, e esse texto escrito, sobre ele foram agregando-se camadas teológicas em cima dele. Então, a tarefa do pesquisador hoje seria tirar essas camadas teológicas até chegar no texto original. Para o James Dunn, isso não faz o menor sentido, porque você, na verdade, está falando de várias tradições. Então, tem vários textos. Não existe um texto para você recuperar. Tá? Esse é um ponto. E segundo é que você não pode tirar esse componente teológico, esse componente de fé e de religião. Porque se você tira o componente de fé e de religião da vida de Jesus, você vai ter um Jesus estereotipado. Então, ele faz essa crítica ao modelo do Rudolf Bultmann. Tá? Bom, existe uma tese que predominou no século XIX, XX também, né, de que os evangelhos seriam anônimos. Tá? Isso está lá no Renan, no Ernest Renan, século XIX, ele diz assim: fórmulas, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, não querem dizer necessariamente consoante a mais antiga opinião fossem escritas do princípio ao fim essas narrações por Mateus, Marcos, Lucas ou João. Eles só significam que eram tradições provenientes de cada um desses apóstolos. Tradição mateana, petrina, paulina e joanina. Né? Porque o Marcos ele é intérprete de Pedro, né? Então, tradição petrina. O Mateus reflete um grupo lá judeu, cristão, de Jerusalém, e Lucas reflete secretário de Paulo, né? E o João, que é o apóstolo. Então, ele faz essa observação, que não, esses nomes não existiam, né? Bom, então, a gente já viu que realmente você tem tradições coletivas, né, que são anônimas, né? Mas esse modelo de folclore, vindo dos estudos de folclore, ele já foi desacreditado, segundo Bauckman, tá? Porque no caso dos evangelhos, a transição entre a forma escrita e dos evangelhos e os acontecimentos é um período relativamente curto, tá? Então esse efeito ele é menor, esse efeito é menor. Quando os evangelhos surgem, eles logo vão estar associados a esses autores. Tá? Ele destaca que João e Mateus, por exemplo, e Lucas, eles não pretenderam ser obras anônimas. Eles não eram apresentados como obras anônimas. Por exemplo, Lucas, no capítulo 1, versículo 3, ele dedica o seu livro ao amigo Teófilo. Ora, é inconcebível que uma obra que seja uma dedicatória personalizada tenha a intenção de ser anônima. Como é que você vai fazer anônima? Quer dizer, então, quem fez esse livro, então? Quem está dedicando a uma pessoa, Teófilo? Quem escreveu o livro? Teófilo não vai saber quem escreveu? Então, não faria sentido. E no caso de João 21, 24, ele se identifica como autor da obra. Tá? Então, o Bauckman, ele destaca que no século I, de fato, a maioria dos autores dava título às suas obras, mas a prática não era geral. Tinha muitas obras que não tinham essa identificação. O Helmut Custer acredita que Marcião ele foi o primeiro a se referir aos textos, 4 textos lá, como evangelhos, com os nomes dos autores, identificando fora da folha uma etiqueta em que o livro ficava pendurada. Existe aqui um livro aqui do Albert Mangel, que ele fala sobre a história da leitura, né? Uma história da leitura, em que ele destaca aqui numa folha, não sei se vai dar para ver, de uma biblioteca de Roma, lá do século I. Não sei se vai dar para ver. Vocês podem ver aqui na prateleira que aparecem os rolos
E em cada rolo aparece um índex, uma plaquinha. Nessa plaquinha tem o título e tem o autor do livro. Eles usavam para identificar na biblioteca. Então, a identificação do livro ficava do lado de fora. Então, o fato dos textos dos Novo Testamento, dos Evangelhos, não ter a identificação lá na primeira capa, isso é razoável. Apesar de que os textos dos Evangelhos não eram rolos, né? Eram já códices, mas também tinham essa identificação aqui. Então, quando você recupera só o conteúdo do texto, né, aquela identificação se perdeu. Mas não é que você tem um texto anônimo, entende? Se você pega os textos do Codex Sinaíticos, do Codex Vaticanos, já aparece a identificação ali do autor. Isso já são textos do século IV. Tá? E Irineu e 180 já aparece identificando os 4 autores. Esses 4 autores já vêm na identificação já em Pápias, no ano 90. Já começa a ter a identificação dos 4 evangelhos. Então, não está muito correta essa ideia de que os evangelhos eram anônimos. Ou pelo menos se foram anônimos, foram por pouco tempo. Bom, a crítica das formas é uma tese, né, que o pressuposto dela é que não se pode confiar na Bíblia como um relato fidedigno da vida e ensino de Jesus e dos apóstolos. A premissa fundamental da crítica da forma é que os evangelhos são produtos da igreja primitiva. Os autores dos evangelhos trataram de unir várias tradições orais independentes, contraditórias, que existiam na igreja, antes mesmo que se escrevesse o Novo Testamento. Essas tradições orais também são, por si mesmas, totalmente dignas de confiança. Consistiam basicamente em ditos e relatos individuais referentes a Jesus e seus apóstolos. A igreja pegou esses textos, juntou a narrativa e começou a inventar lugares, inventar tempos, entrelaçar as histórias, unir as tradições independentes para fazer um texto coerente. Os resultados dessa metodologia são sumamente sépticos, para dizer com o mínimo, né? Então, para Rudolf Bultmann, o resíduo histórico que se encontra, acima de tudo, nos ensinos de Jesus, não está no relato dos seus atos, e ainda menos no retrato de sua pessoa. Não dá mais para resgatar o Jesus histórico com esses textos. Não há dúvidas de que Jesus viveu e realizou muitas obras, que são atribuídas, mas ele se mostra, Rudolf Bultmann, muito cético quanto a todas as demais coisas. Ele escreve assim: creio realmente que agora não podemos mais saber quase nada acerca da vida e da personalidade de Jesus, sendo que as fontes cristãs primitivas não se interessaram por isso e, além do mais, são fragmentárias e legendárias, e não existem outras fontes acerca de Jesus. Então, a crítica da forma levou a um pensamento assim bastante pessimista das possibilidades históricas, né, de se resgatar o Jesus histórico, né? Aí, depois, com o desenvolvimento dos estudos do Jesus histórico, né, o estágio atual é de que essa crítica das formas hoje já é bastante criticada nos seus pressupostos, né? Se bem que é verdade que os evangelhos nem sempre oferecem uma narrativa contínua, isso não significa dizer, como argumenta a crítica da forma, que não existe um esquema histórico confiável sobre a vida de Jesus. Ou seja, mesmo com essas deficiências, é possível resgatar algo de conteúdo histórico da vida de Jesus. Papias publicou um livro em 5 volumes, A Explicação da Logia do Senhor, que foi, infelizmente, perdido. E a gente tem fragmentos desse livro, né, que Irineu e Eusébio se referem. Então, ele diz que Papias ouviu o ancião João, apóstolo, diretamente. Tá? Então, ele põe contra a crítica das formas de que no período em que os evangelhos foram escritos, 70, 80, Papias está escrevendo em 90, né, que não tinham mais testemunhas oculares, porque já haviam morrido todas. Quer dizer, o próprio Papias está escrevendo dizendo que ele ouviu João e ouviu outros que eram testemunhas oculares, e que ele dá mais peso a essas testemunhas do que o próprio texto escrito. Né? O Bauckman mostra que os evangelhos estão próximos dos relatos das testemunhas oculares, das palavras e feitos de Jesus. Esse processo de escrita na tradição oral, também ele destaca que foi extremamente meticuloso e conservador. Segundo item, na realidade, os diferentes evangelhos eles não apresentam versões divergentes da vida de Jesus. Pelo contrário, cada evangelho
é uma testemunha de certos aspectos de um único marco histórico na vida de Jesus, que não foi completamente conservado. Então, a crítica da forma não reconhece essa diversidade da transmissão oral dentro da unidade dos relatos evangélicos. Terceiro ponto, em resposta à crítica das formas, né? A crítica da forma, ela separa o cristianismo de Jesus. Então, a grande premissa desse método de estudo é que foi a comunidade cristã e não Jesus que exerceu o papel criador mais importante na produção dos evangelhos. Todavia, a mensagem do Novo Testamento ela concentra-se não na comunidade, mas em Jesus, como a gente vê em 2 Coríntios 4, 5. Quarto ponto, os apóstolos eles eram uma fonte autorizada e citada nos textos para conferir as informações. São as testemunhas oculares, né? Dos atos e doutrinas do cristianismo de Cristo. Em Atos, capítulo 1, 21 e 22, menciona esse controle estratégico que os apóstolos exerciam sobre a difusão do evangelho nestes anos de transmissão oral. Então não estava totalmente solto, quanto dizia a crítica das formas. Já havia um certo controle. Não o controle total, mas havia um certo controle na transmissão dessa doutrina. Quinto, a crítica da forma parece esquecer o pequeno lapso temporal que separa os atos históricos dos documentos escritos. Jesus morreu lá por volta de 30, e as cartas de Paulo já começam a surgir nos anos 50, os evangelhos dos anos 70. Então é um intervalo de tempo relativamente curto. Então, muitos dos apóstolos e testemunhas oculares de Jesus, eles ainda estavam vivos quando esses textos foram escritos. Lucas diz isso quando ele escreveu o evangelho dele. Então, aí, onde está o tempo necessário para criar essas mitos e lendas e tal? Nem deu tempo para criar tanto mito e lenda, porque o relato está bem próximo dos acontecimentos. Outra questão que a crítica das formas ignora é que ela trata só da questão oral. No entanto, mesmo na fase da transmissão oral do cristianismo primitivo, já começava a circular pequenos textos escritos, né? E a gente pode ver isso também na literatura de Qumran. Qumran, né, dos essênios, mostra isso também. Sétimo ponto. Existe um ponto que também não dá para ignorar, que é o contexto que esses cristãos estão imersos. Eles são judeus. Então, os judeus têm uma longa tradição, que mais tarde vai se consolidar numa tradição rabínica, de transmissão oral dos textos. A Torá foi transmitida oralmente por séculos. Então, eles desenvolveram, por longo tempo, técnicas de memorização, de mnemônica, e os cristãos estavam inseridos nesse tipo de coisa. Né? Então, essa prática é bastante antiga do judaísmo. Paulo, ele era fariseu, e ele faz referência ao uso dessas técnicas nas cartas, quando ele fala da transmissão de uma tradição, em 1 Coríntios 15, versículo 1. E também 1 Coríntios 11, versículo 2. Irineu diz que ouviu as palavras de Policarpo. Tá? Isso já no comecinho do século II, já. E Policarpo no século I. E tomou nota delas. Não em papel, mas em seu... Está no Eusébio, História Eclesiástica. Timóteo, capítulo 4, 13, revela que Paulo levava em suas viagens um caderno de anotações em pergaminho. Tá? Então, existe esse compromisso de transmissão dos textos. Né? Oitavo item. Não se trata de um processo totalmente sem controle, como propugna a crítica das formas, e nem tampouco um sistema rigidamente controlado, como o caso do judaísmo rabínico. Mas é um meio termo. Essa que é a proposta do James Dunn. Então, ele fala de uma tradução informal controlada. É a melhor analogia para a tradição evangélica. É um controle que é exercido pelos apóstolos e testemunhas oculares. Ele não corre solto. Então, isso garante uma certa uniformidade na doutrina transmitida. Tá? Então, é isso então. Muito obrigado, então.